Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos à expressão acerca. O que significa a expressão acerca? Acerca demanda a ideia de sobre, a respeito de. Sabe a ideia de assunto? Bom, então vamos aqui a relação já. Acerca, sobre, a respeito de. Então, a respeito de. Veja só, falavam acerca de política, falavam acerca de biologia, falavam acerca de você, falaram acerca de você. Veja só que interessante. Falaram a respeito de você. Então, uma expressão só, veja como é o uso correto, e assim é a expressão correta. Agora, hoje em dia, são pouquíssimas as pessoas que falam isso, né, que usam isso no dia a dia, no cotidiano. É uma expressão bastante rara. Isso pode aparecer, por exemplo, numa prova, em um processo seletivo, em um processo de seleção de determinada pessoa, certo? Então a expressão acerca significa sobre, a respeito de. Cuidado então com esta expressão, respeito, assunto, perfeito? Se você quiser, basta me seguir lá pelo Instagram, @DiogoArraes. Agora, o que significa a expressão cerca de? Existe também a expressão cerca de. Existe também. A expressão cerca de significa perto de. Por exemplo, nós poderíamos colocar a seguinte expressão: cerca de 40 barcos foram vistos. Cerca de 40 barcos foram vistos. Cerca de 40 barcos foram vistos. Veja só, quer dizer, perto de 40 barcos foram vistos. É uma expressão que indica a ideia de aproximação, perfeito? Essa é uma chamada locução, uma expressão, um conjunto, perto de, próximo de, junto de. Gosto bastante da relação com perto de, quer dizer, perto de 40 barcos foram vistos. Vale sim anotar isso. Agora, é também possível que haja o uso do verbo haver. Como assim? Vamos lá então ao uso do verbo haver. Há cerca de 2 anos, então esta expressão indica a ideia de pretérito, quer dizer, há aproximadamente 10 anos, há cerca de 10 anos, fiz uma pesquisa sobre a língua portuguesa. Veja só, então temos de cá, há aproximadamente 10 anos, há cerca de 10 anos, fiz pesquisa sobre, ou desenvolvi uma pesquisa sobre a língua portuguesa. Então, a relação com o verbo haver é uma relação pretérita, ou seja, uma relação com aquilo que já se passou. Existe também esta expressão de cá. Agora, muitas pessoas, são muitas ainda as dúvidas em relação à expressão acerca. Será que existe isto aqui? Existe realmente. A expressão acerca é acerca lá, ou seja, aquele substantivo, né? A expressão que indica a coisa, vamos assim dizer em outras palavras, né? A expressão que indica então o substantivo. Por exemplo, nós poderíamos colocar o seguinte: já consertaram a cerca do pasto. Veja só, já consertaram a cerca do pasto. Aí sim, agora aqui é apenas um objeto direto, um substantivo, né? Já do pasto ou no pasto, né? A ideia de lugar. Aí é apenas um substantivo. Nós devemos tomar um cuidado muito grande, então, com aquelas expressões que foram aqui faladas, perfeito? Acho que uma boa revisão é sim muito saudável aos nossos estudos. Então vamos lá. Acerca de. Acerca de é uma expressão que indica, então, sobre assunto. Falavam acerca de política, né? A ideia, então, do assunto, acerca, sobre, a respeito de. Existe a expressão acerca de, existe também a expressão acerca de, quer dizer, há aproximadamente tantos anos, lembrando que o há do verbo haver, se a relação aqui, por exemplo, for uma relação temporal, é uma relação, digamos, de pretérito. Agora, por exemplo, nós poderíamos colocar aqui, ó, há aqui cerca de 10 pessoas, existem aproximadamente perto de 10 pessoas. É também possível essa relação. Há cerca de 10 pessoas aqui, há cerca de 10 carros, há cerca de 20 automóveis. É também possível essa relação. Por quê? Porque a expressão cerca de significa justamente esta ideia do
aproximadamente. Veja que fato interessante. E ainda assim, nós podemos encontrar a expressão cerca. Cerca, né, que envolve o cercado, ou seja, a cerca da fazenda, a cerca de determinado imóvel. É assim o correto e aqui podemos então colocar o substantivo. Cuidado para você não cair em determinadas pegadinhas. Lembre-se sempre de que este a, então no sentido de existir, não tem plural e acerca de, envolvendo uma relação temporal, indica o tempo pretérito. É aquela velha história de há 10 anos. E, por favor, lembre-se de não cometer o desvio, por exemplo, com há 10 anos e aí nós usarmos uma expressão desnecessária, por exemplo, a expressão há 10 anos atrás. Não, fuja disso. Não há essa relação, isso aqui fica pleonástico, vicioso, ruim. A expressão realmente não funciona assim. Perfeito? Agora lembre-se de que basta clicar aqui em curtir, ativar as notificações do canal Mesma Língua. Eu estou sempre aqui, semanalmente, no mínimo 2 vídeos por semana. Compartilhe este vídeo, mostre aos seus amigos aqui a importância, o conteúdo do canal Mesma Língua. Eu também estou no Instagram, @Diogo Arraes. Tchau, tchau!